Olá, pessoal. Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, PeopleTech que já nasceu há 15 anos 100% remota. Como vocês já sabem, não queremos aqui ser guru de nada. Não queremos falar sobre 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos e sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com meu amigo Alexandre Caramache, fundador da IA Brasil, que eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer lá no Meet Mind, em BH. Grande Silvestre Muito bom, Mergulhão. muito bem-vindo. E como você sabe, quero saber sobre os seus valores. Poxa, satisfação enorme estar aqui contigo, mais do que um convidado, um amigo, né? Um admirador do trabalho, de tudo que você construiu, um cara que viu as coisas antes do tempo, que fala sobre como trabalhar remotamente, aproveitar o potencial de profissionais espalhados no mundo inteiro aí, apoiando grandes companhias. Então, vamos às verdades inconvenientes, né? Bom, começando com 3 valores, é isso, né? Vamos lá. Eu sou bastante ousado em citar 3 valores que não são aqueles clichêsões, né? Mas quando a gente fala de valor para mim, eles embutem os outros dentro dele. Quando a gente fala um deles, por exemplo, realização. Para ter uma realização, a vontade de fazer alguma coisa, e abre-se um parênteses, algo que a IA ainda não está pensando nem como tocar, ela não tem vontade de realizar nada, né? Fica como meu primeiro valor. Para mim, não faria muito sentido a vida se não tivesse isso. No meio dessa realização, para a gente realizar algo relevante, a gente precisa evoluir. E também, de novo, não me vejo vivo ou com motivo para viver se a gente não estiver evoluindo. Inclusive, é algo que me impacta profundamente quando eu vejo alguém que tem a característica de ficar suave na nave, em voo de cruzeiro, principalmente quando ainda está muito jovem, cheio de energia, acho um desperdício enorme de energia. E terceiro, acho que como ser humano é inviável, impossível fazer algo que vale a pena sem conexão. Com conexão a gente consegue fazer tudo isso valer a pena e ter uma potência que desafia a matemática. Quando a gente junta 2 mais 2 fica muito mais do que 4. Então fica para mim esses 3 valores aí de realização, conexão e evolução. Nossa, foi incrível ouvir você falar sobre os 3 valores, porque te descreve, assim, com uma precisão cirúrgica. Tá explícito? Tá explícito, assim, desde que a gente se conheceu, deve ter uns 2 anos, 3, né? É isso. A quantidade de coisas que você vem fazendo diferente, que você vem efetivamente realizando, né? E colocando no mercado, no mundo, de uma forma muito única, é bastante incrível, assim. Então tem uma forma de vida muito, muito única, assim, Temos um conhecido aí em comum, inclusive, de onde a gente se encontrou pela primeira vez, o Gustavo Caetano, que tem um livro, né? Pense Simples. E de fato, eu não sou muito bom em florear, em criar rituais. Eu também sou inocente, ingênuo, ao ponto de acreditar de que muitas das coisas não são difíceis e que vão ser divertidas. Muitas das vezes eu não chego exatamente nas estrelas, que é onde eu sonho, onde eu imagino. Mas quando a gente erra uma estrela que está lá longe, no mínimo a gente para na Lua e já está super bacana, já é uma viagem legal. Boa. Mas, cara, fala um pouco mais sobre realização. A sua realização talvez mais recente, né? Seja a própria IA Brasil, né? A AI Brasil, né? Na Isso. verdade. Mas conta de outros momentos em que você realizou e você falou, olhou para trás e falou, caraca, isso aqui foi maneiro. Poxa, é uma fila de coisas, de pequenas coisas, outras talvez de maior impacto, né? Outras que são ali dentro do meu próprio mundo. Vou tentar fazer uma sequência aqui na linha do tempo. A minha primeira realização para mim foi eu dar alegria para os meus pais de passar numa universidade federal, passar num vestibular na primeira oportunidade que eu tive, mesmo que tenha sido na 4ª chamada, na última vaga para poder entrar ali no curso de ciência da computação. Para mim foi uma grande realização. Estar na faculdade foi uma mega transformação. Eu era uma pessoa introvertida, com baixa autoestima. Nossa, eu nunca imaginaria isso. Acredite se quiser, tímido, tremia no microfone, segurar uma página na frente da escola ali era absurdo para mim. Hoje eu não largo o microfone, né? Adoro falar e adoro conectar pessoas, mas sempre conectava pessoas e me colocava muito nos bastidores. Isso se transformou muito na faculdade. Federal de Viçosa realmente
tira a gente da casinha e cada um tem que ter um anjo da guarda ali, porque é cerveja para todo lado e realmente a timidez fica para depois. Me formar em ciência da computação, para mim, foi uma grande realização, um curso bem parrudo, bem difícil. Quando eu entrei ali na época, em 1999, eu não estava consciente do que era ciência da computação. Eu queria usar o computador. Eu adorei usar o Mirk, o ICQ, porque conectava com as pessoas e aí conseguia vencer minha timidez, porque eu poderia me esconder ali atrás, digitar algumas mensagens e depois marcar os encontros. Então eu queria me graduar em algo assim. De repente eu entro lá e é pura matemática, física, estatística, que é o que hoje, né, a hype... quando começou a aparecer dentro de inteligência artificial os especialistas, eles perceberam que por trás, para ser bom nesse assunto, é disso que a gente precisa, né? Muita matemática, muita ciência. Então, me graduar foi uma grande conquista. Durante a graduação, eu já fiz também essas questões de fazer as conexões. Eu participava muito de empresa júnior na época e a gente teve a honra, em 2001, de fundar a Brasil Júnior, estar perto dos grupos de outras universidades e é algo que perdura até hoje. Estamos aí 25 anos depois e é um movimento grande que une todas as empresas júniores do país, né, como uma entidade, e que é o país que mais tem empresas júnior no país, algo que eu recomendo a todo estudante. É uma experiência prática que parece uma brincadeira enquanto você está ali na escola, mas passa-se 20 anos, você vê que aquela turminha que fez parte da empresa júnior, um trabalho que em diretoria é voluntário, você tem que aglutinar pessoas e tentar aplicar na prática, no mercado, aquilo que você está aprendendo na faculdade. Vamos seguindo, né? Realização, sair e nada de fazer computação assim que eu me formei, né? Fui para o mercado de telecom e duas boas realizações que a gente traz para o mundo hoje aqui foi fazer as primeiras vendas de plano de telefonia celular lá atrás, quando a gente ainda não tinha nem internet, era só voz, né? Pagava até para receber a chamada, era caro pra caramba. Pagava para mandar mensagem de 50 dígitos, né? 1,25 na época, né? Isso devia ser uns R$10 hoje para mandar uma mensagem dessas que a gente manda no WhatsApp, né? Nem faz tanto tempo assim, né? Mas fica interessante de ver como é que seria hoje se a gente não tivesse mensagem. A gente tinha que rever toda a maneira de se trabalhar, de se comunicar, né? Se deixar a gente sem um WhatsApp uns 3 dias ou sem um aplicativo desse... Talvez a gente não teria nem conseguido agendar do jeito que a gente está aqui hoje. Seria muito mais complexo. Exato. Depois de um tempo de telecom, a realização foi tentar salvar minha saúde emocional. Porque o meu nível de ansiedade e de energia era muito alto e todas as pressões corporativas fizeram com que eu fosse ao meu máximo, ao meu estresse extremo, sem ter compreensão ainda do que era aquilo. E isso eu já tinha me casado e tinha aberto uma empresa para minha esposa. Então, na dádiva aí de ser pai, alguém precisava cuidar desse bebê. As escolas, as empresas da família crescendo bastante, minha esposa tentando tocar sozinha. Então, eu tomei a decisão de deixar o mercado corporativo para, nesse período em que os filhos estivessem ali bebezinho, a gente estivesse junto, um perto do outro, e os filhos também próximos dos negócios. Isso era para ter durado uns 2, 3 anos. E se passaram 12 anos eu trabalhando em varejo, algo completamente diferente, moda feminina, vendendo brinco, anel, colar. Na verdade, de venda e de moda feminina eu não entendo nada, então eu sempre ficava nos bastidores. Nessa época eu tive uma ideia que aparentemente foi inovadora, que, poxa, era fácil organizar as fotos dos produtos dentro do Facebook, quando ainda não havia um fanpage. E que Instagram ainda não estava nem nos planos, a gente não sabia que isso existia. A gente estava começando a ter uma materialização do e-commerce. Eu coloquei essas fotos lá e fui bem criticado porque aquilo era para pessoas. Não fazia sentido nenhum ter um perfil com o nome da empresa e as fotos da empresa, porque era uma rede social. Não imaginava que ia acontecer o que aconteceu hoje, né? Tempos depois apareceram as páginas corporativas. Né? Exatamente. Foi logo depois. Então, no dia 1 ali dos anúncios, por exemplo, no Facebook, eu estava ali para matar o povo de inveja, né? Anúncios a 3 centavos o clique, 4 centavos o clique. Não fui tão visionário porque pus um pouquinho de dinheiro lá. Se eu soubesse, eu tinha colocado todo o dinheiro, porque o retorno era muito maior do que o gasto. Pouca gente anunciava naquela época ali, né? Fiz isso com o Instagram também, peguei desde do dia 1 e fui tocando em paralelo essa parte de tecnologia, provocando inovação dentro da empresa, até o ponto de ser demitido da própria empresa que fundei. Verdades e inconvenientes, é isso que a gente deve trazer aqui, né? Então,
A inovação tem disso. A gente que tem isso como paixão, como tesão, como modo de vida, instintos, não sei de onde vem essa inquietação toda, incomoda muito o ambiente que está tentando se ajustar com algum planejamento para executar aquilo que foi pensado. Então, quase que sempre que eu conseguia implantar uma inovação, eu já chegava no dia seguinte dizendo, pô, a gente precisa mudar isso. Agora vamos mudar para a próxima, né? E é até o ponto de uma empresa ali que é muito mais analógica e relacional, eles pediram para eu dar um tempo, porque eu ia matar todo mundo, surtar todo mundo. Deixa a empresa se estabelecer um pouco, né? É isso daí. Sigo até o fim? Mas teus valores de evolução, né? Também, né? Constante, né? Tá muito conectado com a evolução. Mas com um pouco de falta de maturidade na época, sem perceber o ambiente, né? O que eles chamam de rapport, seja o que for, né? Eu não conseguia perceber que havia essa velocidade e essa instabilidade, e isso para mim era paixão, né? Era muito desejável, mas para todo mundo que estava tentando orquestrar o dia a dia, era bem desafiante. E eu os contestava, eu os enfrentava sem ter percebido, sem ter essa percepção social, né? Essa empatia com eles. Então, no momento em que eu saí, um pouquinho perdido, já chegando aos 40, crisezinha dos 40, numa empresa com uma esposa, passei 12 anos todos os dias com ela, entrei num limbo, né, num buraco negro para onde eu vou agora. Resolvo comprar uma passagem para o Vale do Silício. Vou parar lá no Vale do Silício porque eu estudava bastante e via que as maiores empresas mais valiosas do mundo estavam por ali. Eu queria saber, igual o Globo Repórter, o que fazem, o que comem, como se vivem, reproduzem, como vivem, o que acontece naquele lugar de tão diferente. Podemos abrir uma pauta à parte só para falar o que eu consegui ver ali. E depois de 6 meses eu retornei e chocou exatamente com a mesma data. Um mês antes eu retornei e veio o ChatGPT 3.5, que explodiu toda essa hype e essa massificação do assunto e do uso da inteligência artificial generativa, no caso, né? A IA, ela já tem 70 anos, mas ela era um assunto bastante técnico, muita gente não tocava nessa pauta, inclusive ela estava ali meio adormecida, até que se percebeu que com uma nova capacidade... Adormecida publicamente, né? Publicamente... Nunca na pesquisa, né? Nunca, né? Mas ainda ficava muito com pouca aplicação perante ao que a gente está desdobrando agora, né? Sim. Se a gente fala de análise de crédito, questão de visão computacional, tudo isso acontecia, mas a gente tinha algumas limitações de processamento e de custo, né? Não era para qualquer um. E isso foi, assim, liberado por coincidência, por um acidente aí pela NVIDIA, que tinha os seus processamentos para vídeo e que se adequava ao processamento paralelo para a gente fazer explodir a IA generativa, que ainda está, pelo que eu estou entendendo, no começo, a brincadeira, né? Nossa, Estamos na internet de escada ainda, né? Estamos na internet de escada, também engatinhando. Você sabe que tem uma propaganda, se não me engano, da AT&T, dos anos 90, né? E 90 e poucos, 93 e alguma coisa assim. E aí, olha só que visão que teve essa propaganda. Quem tiver curiosidade, depois dá uma busca no YouTube que acha. Eram várias séries, né? De várias propagandas dessa mesma série da AT&T. E ela falava assim, no futuro, você vai enviar um fax da praia. E aí mostrava a pessoa usando uma espécie do que hoje a gente chama de tablet, né? Com uma tela. E a pessoa escrevia nesse tablet e tinha um botão assim, enviar fax. Não é enviar. Enviar fax. Esse é o detalhe. Sim. Né? E aí quem vai te conectar isso? E fax aqui pelo seu público, você já vai ter que pôr legenda, né? Que alguns não vão saber nem o que é, né? Exato. Enviar fax aí by AT&T, né? Aí tinha outra propaganda que era, você vai comprar os tickets para um concerto sem ter que se deslocar até a bilheteria. Aí mostrava a pessoa usando um totem digital num lugar específico. E são vários, são uns 10, 93 tá? é impensável 93. E aí tinha essa série de propagandas, ela previu, entre aspas, né? O futuro. Mostrava esse também muito legal, mostrava um carro com uma tela central, né, com um mapa, dizendo, e você vai navegar usando ferramentas no seu próprio carro, sem ter que parar num posto de gasolina para pedir, né, informação. Quem te leva isso? AT&T. Aí procura... e tem o do livro, né? E você vai ler um livro à distância, um livro que está numa outra biblioteca. Aí mostra a pessoa num computador com tela de tubo, né? Lendo um livro que está sendo filmado por uma câmera. E aí ele faz assim, e aí alguém vira a página do outro lado, sabe? E aí muda de página.
Imagina. Igual a loja da Amazon. Aí, cara, você imagina isso. A gente não tinha, naquela época, 93, vocabulário para definir o que seriam esses produtos, né? De fato. Não tinha vocabulário para isso. E eu acho que a IA hoje está nesse mesmo momento, né? A gente não tem vocabulário ainda para conseguir descrever e dizer e mostrar o que vai acontecer no futuro, porque tá fora do nosso range de identificação, né? Porque são coisas que realmente ainda não existem, né? E a gente não tem vocabulário ainda para definir isso. Assim como nessas propagandas de 93, não existia vocabulário para dizer vou mandar um WhatsApp. Né? Não, era vou mandar um fax da praia. Né? E esse é um grande desafio, né? E a conexão com um objeto que era o mais próximo que tinha disso na época, né? Eu quero ver isso daí, eu não vi, eu adoro ver a história de trás pra frente. Nossa, essa é surreal. Essa é um connecting the dots, assim, que eu olho e falo, caraca, meu Deus. Pra mim, você falou connecting the dots, pra mim é o discurso, o meu mantra. Não sei se você ia me perguntar isso, mas aquele pra mim é um mantra em relação ao Steve Jobs, nesse discurso lá de Stanford, que ele falou, it's impossible to connect dots looking forward, né? Só é possível conectar os pontos olhando pra trás. E eu não me esqueço disso toda vez que eu penso em algo que eu devo começar a fazer. Porque o que eu já vi também, por exemplo, no momento que liberou esse poder para as pessoas em linguagem natural interagirem com toda a biblioteca do mundo, né? É que elas olham o problema do passado e o mundo do passado e tentam somente aprimorar esse mundo. Existia lá atrás, igual você citou esse caso, existia um caso de muitas propagandas mostrando como fazer o envio e a escrita de cartas mais eficiente. Mas chega um momento que as pessoas não vão mandar mais carta. E que cartas nós não vamos mandar mais daqui a um tempo, né? O que mais nós não vamos fazer daqui a um tempo? Se a gente está falando em que app eu vou começar a construir agora, será que teremos apps? Será que teremos apps? Nossa, porque daqui a pouco é só um dispositivo em linguagem natural que vai criar e executar tudo que eu preciso conectado com todos os agentes que são meus e que são públicos. Então, essa é a conversa que é muito boa da gente ter tomando um vinho sem pressa, né? Será que vai ter dispositivo, né? Será que vai ter um celular, por exemplo? Será que seremos o dispositivo? Será que não vai ser só um headset e você vai falar, transfere aí o dinheiro para a conta do meu amigo? E isso é um exercício complexo que não pode, a gente tem que falar sempre em ambidestria, nos distrair ou distrair como completo para deixar de fazer o que a gente tem que fazer hoje, né? Senão a gente não chega lá na frente. Óbvio, Bom, tá muito claro aqui para mim, realização e evolução, quero saber mais sobre conexão. Bom, sobre conexão, eu trago um filme, né? Lembra do Wilson? Wilson, o Náufrago. O Náufrago, tá. No meio do filme lá você vê que ele acha uma bola de vôlei e desenha um rosto ali. E eu lembro que eu mergulhei mais recentemente para entender um pouquinho de neurociência. Depois de entrar em IA, a gente viu qual era o limite, se falava muito em tentar imitar o que é o ser humano. E a gente começou a ver uma distância entre a potência, que é muito grande de uma generativa, que já faz muito mais do que nós em muitos aspectos, mas que não estava se parecendo tanto com o ser humano. E uma das ciências que eu resolvi mergulhar foi a neuro, né? A neurociência, entender por que o ser humano age, o que funciona, né? E por que não funciona. E essa parte de conexão, ela é vital. Você quer, qual que é o pior castigo, por exemplo, um prisioneiro, né? Você vê, colocá-lo na solitária. Passa-se um tempo, se você não consegue se relacionar e se conectar, organicamente esse corpinho que a gente tem aqui hoje, ele começa a colapsar. Então, antes da gente falar que é legal, que é importante, que a gente tem que estar em equipe, que a gente é maior com todo mundo, existe algo que é instintivo e orgânico mesmo em relação às conexões. Então, essa é a parte que eu também não sei muito explicar, mas eu sempre gostei de fazer conexões. Desde criancinha, lá na calçada de casa que a gente reunia todo mundo. E eu trabalhava para reunir essas pessoas. Nem era para ficar tanto ou ser o cara da turma que ficava puxando a pauta. Mas eu dava um jeito de orquestrar e convencer todo mundo a se juntar ali. Não avisava um que o outro estaria. Analisava empiricamente quem é que deveria estar. Quando tinha uma festa de aniversário e eu tinha que convidar mais alguém, eu pensava quem é que seriam as outras 3 pessoas que teriam que sentar à mesa para que fosse interessante para todo mundo e não que aquela pessoa ficasse deslocada. E coisas foram acontecendo através dessas conexões. E dentro da conexão, que abre-se para o lado dos negócios, a palavra networking, né? Eu vejo, por outro lado, uma distorção por muitos, por uma tentativa de benefício próprio imediato.
me faz uma conexão, né? Me faz um networking. Networking meio forçado, você está dizendo, né? É forçado porque eu quero algo em troca. Sim. E para mim ficou muito claro que o fazer algo vai gerar uma colheita. Vai gerar uma colheita automática. Mas aí eu não sei explicar por que eu gosto de fazer. Por que eu gosto de servir. Por que eu gosto de ser útil. Eu entendo. Não, você não precisa nem explicar por quê. Essas aí são coisas que vêm com a gente. Eu não sei. Porque eu vejo em outros lugares quando alguém pede para fazer um network porque preciso disso. Poxa, me apresenta esse que eu preciso vender isso daqui. Às vezes eu vou e me disponibilizo também a participar ou estar em alguns lugares e quando você chega lá a pessoa já quer te empurrar algo. Deixa de ser genuíno. E para mim aí deixa de ser conexão. Aí já é uma interação com o objetivo de obter um output, né? Então você não foi mais jovem a pessoa que preferia falar com máquinas? Você sempre preferiu falar com pessoas? Baita de uma pergunta, hein? Eu pergunto isso porque, no meu caso, eu sou um técnico programador historicamente num passado distante, né? E eu preferia falar com máquinas. Para mim era mais fácil. Depois eu aprendi a falar com pessoas, depois eu me apaixonei pelas pessoas. O falar com pessoas, ele abre um espectro gigantesco, né? Tem gente que você se alimenta falando. Sim. Depende do momento também. Tem gente que você tem que se esforçar. Eu fiquei muito tempo dentro de casa, antes mesmo de Covid-19, antes de ser enclausurado obrigatoriamente, trabalhando já dentro de casa. E eu também consigo trabalhar super bem sozinho. Minha performance é alta, me concentro mais fácil e eu interajo com a máquina. Também comecei a programar desse jeito, foi por aí que eu me fascinei. Eu demandava alguma coisa, aprendia como demandar e vinha algumas respostas. Aquilo começava a resolver problemas do meu dia a dia. Minha primeira programação foi com 14 anos ali em Clipper, fazendo um programa para o meu pai. Eu descobri que era possível fazer o cadastro de cliente deles que era feito no papel. E que ia as coisas por fax, né? Então, o controle dele de quanto ele tinha vendido no mês eram os papéis das folhas de pedido, do fax que ele recebia. Então, eu comecei a colocar aquilo ali e digitar. Era legal. A parte que eu brinquei um pouquinho antes aqui, sobre conversar pelo Mirk, pelo ICQ. Não era exatamente conversar com máquina, né? Mas ela era a interface. Era uma interface, de conexão para lá e para cá, né? Então, talvez isso me mostrou que, poxa, você gosta sim de conversar com as pessoas. E terceiro, né? Agora a gente foi para a área comercial. A área comercial tive um pouquinho mais de dificuldade, porque, como eu citei, né, era uma conversa talvez não tão genuína. Eu ia conversar com quem eu tinha que conversar e quem eu tinha que fechar no negócio. E eu ia focado naquilo ali, aquela não era um tipo de conversa tão agradável. Mas passado dos 40 anos em que a gente já deu uma rodada e começa a poder ter o direito de escolher com quem conviver, aí sim eu também sou apaixonado por conversar. Eu adoro juntar essas pessoas e são momentos diferentes, né? Pessoas diferentes para ocasiões diferentes, para assuntos diferentes. Não sei responder se eu gosto mais de conversar com máquinas ou com pessoas. Eu acho que eu gosto de conversar com os dois juntos. Acho que já está respondido. Mas deixa a máquina junto aí com a gente. E eu acho que eu vou adorar ter um assistente ou a ferramenta ou a IA próxima ali no meio desse bate-papo, interagindo. Acredito que vai ser fluida essa conversa logo. Vai ser. Provavelmente vai ser. Juntos. E talvez não demore tanto assim, né? Porque as ferramentas estão cada vez mais avançadas, né? Eu creio que vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido, né? Os assistentes vão entrar. Feito, tá? Os assistentes vão entrar e já estão, né? Dentro das nossas calls, né? Os assistentes já estão dentro das nossas calls, mas eles não estão executando muita coisa ainda. Exato. A hora que os assistentes que estão na call começarem a executar e a gente durante a call fala, assistente, entra lá e faz isso. Aí a gente vai falar do agente em si, né? Do agente, Mas eu digo que o assistente já me liberou tanta coisa nova. Eu mergulho em tantas pautas que seriam inviáveis para mim, né? Se a gente voltar lá nos antepassados, né? Você tinha um mensageiro. A profissão do cara era ser mensageiro. Tinha profissão de leitor de jornais, porque quase ninguém sabia ler. Ele levava o jornal, subia no cavalo e ia para outra vila e ia ler aquilo ali, né? Então, era o máximo que você tinha de acesso. Hoje você tem acesso a tudo e eu já tenho feito isso, as conversas, e não são só as profissionais. Às vezes eu tô viajando com os filhos lá e a gente entra numa pauta e eu mergulho no assistente para me aprofundar e volto para a interface humana e trocando ideias e pergunto o que elas acham. E aí eu pego a perspectiva do humano mais o insumo, que é extremamente polêmico, porque tem gente que também se escorou
em obter essas respostas tão somente para salvar energia e por comodismo e por preguiça, não está absorvendo e não está interagindo com nada disso daí. Essas, para mim, vão acabar perdendo. Também não ajuda. Você falou essa história do mensageiro, cara. Eu lembrei de uma história que eu não posso deixar de mencionar, porque é tão incrível, né? Não tem nada a ver com esse assunto que a gente está falando aqui. É assim que é bom. Mas Traga! Mas eu acho muito boa, cara. Num passado um pouco mais, não tão distante assim, muitas pessoas se surpreendiam, né, com a Impulso ser uma empresa 100% remota. Eu tô falando isso antes da pandemia. Sim. Né? A Impulso já era remoto antes da pandemia. Sim. Né? Remote first é importante. A gente tem um escritório, nosso escritório é lindo, mas o importante do nosso conceito é nós somos remote first, ou seja, todos os processos são feitos para rodarem remotamente. Uhum. O fato da gente estar no escritório não significa que a gente está trabalhando presencial. Sim. A gente pode eventualmente estar no escritório, mas estar trabalhando remoto. Sim. Porque as pessoas estão todas distribuídas. É interessante, é quase um letramento isso daí que você está trazendo. Esses são conceitos que convivem. Exato. Aí as pessoas falavam assim, não, mas aí o trabalho remoto, essa novidade, não sei o quê, e tal. E aí eu falava assim, não é bem assim, né? O Domenico De Masi é um escritor italiano, né? Faleceu, inclusive, tem poucos anos. Ele falava sobre o teletrabalho num dos primeiros livros dele, os primeiros livros super famosos dele, né? Que ele escreveu vários, mas teve aquele que era sobre... esqueci o tema agora, era sobre... Era você ficar sem fazer nada. O ócio criativo. O ócio criativo. Era nesse livro do ócio criativo, ele falava sobre teletrabalho, né? Já usava essa palavra teletrabalho, né? E ele já falava, e esse livro era dos anos 90, né? Sim. Ele já falava sobre as pessoas que trabalhavam em diferentes escritórios de uma mesma empresa, né? E trabalhavam remotamente porque eles tinham que puxar o gancho do telefone e falar com outra pessoa que estava numa outra filial para coordenar o trabalho e tudo mais. Só que isso é dos anos 90, isso é recente, Sim. né? Aí eu gosto de lembrar de umas histórias um pouco mais distantes, né? Barão de Mauá criou o Banco do Brasil. O Barão de Mauá criou o Banco do Brasil e ele tinha, se eu não me engano, sedes no Brasil, em Nova York e Londres, se eu não me engano. E talvez no Uruguai. Não tenho certeza. Depois a gente dá uma consultada aqui para confirmar. E isso era um banco antes de 1900. Sim. Numa época que nem telégrafo tinha. Sim. E já era um banco que trabalhava à distância em múltiplos países. Antes dele, né, a gente tinha uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. Essa eu não conheço. Que era que a gente aprendeu na escola, que descobriu o caminho para as Índias, né, as Índias atual hoje, Índia, país Índia, para trazer especiaria da Índia para a Europa. Né? E eram, assim, centenas de navios da Holanda, né, que se você vai na Holanda lá visitar, tem lugares, né, em homenagem à Companhia das Índias Ocidentais. Era uma empresa que trabalhava pelo mundo inteiro com centenas de navios. Isso eu tô falando de 1700. E pouco. Zero comunicação, né? Ali era só contato. Então assim, meu irmão, vazava um navio, voltava 1 ano e meio depois, trazendo tudo, e trazendo dinheiro, e carregando mercadoria para lá e para cá. Eventualmente algum navio voltava antes para levar mais informação. Era isso, meu irmão, já funcionava. Belo de um exercício para se fazer hoje como dinâmica. Dá pouca informação. Agora, deixa eu ir mais passado. Vamos. Porque aí foi aí que você me lembrou, que era o mensageiro. Ah, sim. Né? Na Roma Antiga, no Império Romano. Você tinha os mensageiros corredores. Que inclusive tem a história do Ícaro, né? Que tem as asas da perna com asa e tudo mais. Aí. Então, mas tinha os mensageiros corredores. E esses mensageiros, eles iam da linha de frente até Roma para trazer ou entre as cidades, né, para trazer uma informação. E eles eram corredores, eles eram os primeiros maratonistas. Para trazer uma informação para o imperador tomar uma decisão e o cara escrever uma carta e voltar com a carta pro que estava na linha de frente. E o cara era um maratonista que tinha que sair correndo para entregar. Então, essa era a skill. Então, assim, a hard skill. Esse negócio aí de que trabalho remoto é coisa moderna é fake news. Tá? E o que é o conceito de remoto? Trabalho remoto já existe há bastante tempo. Eu acho que hoje eles entendem que o trabalho remoto é um trabalho digital. Esse é o meio, né? Mas o que é trabalho remoto? Aí, enfim. Dá pra filosofar, né? Dá pra filosofar. Você já tem essa resposta ou você tá segurando? Tenho essa resposta. Não dá pra saber ainda. O que é um trabalho remoto? Remoto é pra lá longe. Enfim. Vamos lá. Mas vamos voltar para nossas perguntas aqui. Mad skills. Tá. Aquelas habilidades fora de série que normalmente você tem em algum hobby e que você leva para o mundo corporativo ou
ao contrário, que você tem no mundo corporativo e você consegue levar para alguma coisa fora do mundo corporativo. Perfeito. Conta aí. Bom, quer saber a minha, né? Eu adoro andar, caminhar. Foi o que eu fiz no Vale do Silício lá. Eu andei mais de 600 quilômetros durante ali o período de 4 meses. A gente pode dar nome bonito para isso, como por exemplo o trekking, né? Que é subir montanha, caminhar por montanhas, que é diferente de alpinismo, que não é escalar. E é ali que eu conecto as coisas. É quase que o meu ócio criativo que a gente citou agora há pouco, né? Então, há um contato e há uma percepção dos sentidos humanos que vai muito além de ler um livro, né? Você vai sentir como as pessoas interagem em 360. Então, essa é uma habilidade que eu carrego no trabalho. Então, quando eu saio para trabalhar com o time, eu sugiro isso, da gente dar uma caminhada por algum lugar que sai da rotina. Isso abre um tipo de conexão, um tipo de abordagem que a gente estava viciado quando estava dentro de um lugar só. Eu faço isso com família, eu faço isso sozinho, eu faço isso com os filhos. E não considero assim que é uma habilidade, ou um talento, ou um dom igual tocar música. Aliás, eu para música sou um fracasso. Eu adoro escutar, que também, por incrível que pareça, eu coloco uma música eletrônica aqui no fonezinho, é a hora que eu consigo desconectar e relaxar, né? Tem gente que precisa do silêncio para relaxar. O meu é a música eletrônica. Mas eu não tenho essa habilidade. Tentei, procuro ainda alguns outros hobbies, porque isso tá claro que faz muita diferença. Tem gente que fala, por exemplo, do poker, né? Brinca de poker, joga de poker, e aquela habilidade de fazer a leitura das pessoas, ele consegue levar para o mundo do trabalho e faz toda a diferença, né? Inclusive no meio da lógica de conexões, né? E eu acabo misturando tudo isso. Eu não me sinto muito, quando você fala de média, né? Que você usa de um para o outro, eu não consigo hoje na minha vida compreender claramente qual que é o lugar do trabalho e qual que é o lugar que eu não estou trabalhando. Porque eu sou apaixonado por trabalhar, por realizar. Eu estou executando na minha vida aquilo que tem a ver com o trabalho, eu estou executando no trabalho aquilo que tem a ver com a minha vida, né? Mas a que me sobra, a que me grita sempre é caminhar, andar pelo mundo, se possível por lugares diferentes. Boa, excelente. Muito bom. E aí eu estou concluindo que você caminhou de fato a pé 600 quilômetros lá no Sempre Vale. a pé. Eu tenho meus... As distâncias lá são magnânimas, né? porque eu ando uma média de 20 quilômetros a 25 quilômetros sempre que eu tenho essas possibilidades dia, né? Eu já fiz travessias também, né? Então, o montanhismo é um hobby meu. E aí é mais potente um pouquinho do que simplesmente caminhar pela cidade. Hoje, por exemplo, aqui não daria tempo, mas a ideia é que alguns dias que eu separo eu viria a pé, mesmo aqui em São Paulo. 20 quilômetros eu sei que dá para andar. Então eu sairia cedo. Quando eu fiz MBA aqui em São Paulo, e eu sou nativo de Goiânia, eu sempre ficava em um lugar diferente e eu ia a pé, principalmente em período de inverno, porque na Europa é mais fácil, né, quando tá friozinho, mas aqui a gente chega todo melado, tem que tomar um banho se a gente tiver um compromisso depois. Exato. Sempre a pé. E o montanhismo, quando você recentemente, todo mundo tá sempre conectado, eu cheguei a ficar, por exemplo, 7 dias completamente desconectado do Monte Roraima. Você acessa coisas além do que eu li no livro do Ócio Criativo. É aquele poder que uma tecnologia, que a conexão te dá, que quando você vê que você está sem ela, você fica nu. Né? 4 dias lá eu queria ligar para minha família, eu sabia que ali tinha que descer um índio para levar esse corredor, essa mensagem, e levar 2 dias para ele chegar e 2 dias para ele voltar. Você traz para o seu cérebro algo que você esqueceu, que é não ter contato. Tempos atrás eu fiz uma em que a gente entrou dentro de um ônibus fechado, eu não sabia para onde eu estava indo, o ônibus parou e a gente começa a subir à noite, andar por umas montanhas lá com os guias, em que você não sabe quanto tempo você vai andar, que hora você vai chegar, que horas são, se você vai comer, você não vai foi comer. uma espécie de desafio. Pô, legal. Uma espécie de desafio, mas assim, são coisas tão tolas que são coisas que muitas pessoas, principalmente aí mais jovens, nunca acessaram na vida. Qual a última vez que você passou 7 dias sem uma conexão, sem saber que horas são? Você lembra? Eu não tenho essa lembrança. Já fiquei alguns dias, mas 7 não. Então, você vai acessar algumas coisas que quando você volta, por exemplo, ao ambiente de trabalho, te gera menos ansiedade. Você percebe que você não vai morrer, que você vai encontrar uma solução. Você vai encontrar soluções que fogem àquilo que é o básico, que é o estatístico, que é aquilo que você já viu. As relações suas com as pessoas que estão na mesma situação é diferente, porque não é só você estar desconectado.
Tem a ver com todos estarem desconectados. Você vai voltar a ter conversas e trocas que a gente, às vezes, num podcast como esse, tem que se esforçar, a gente tem que pedir para parar a câmera porque a gente não sabe muito o que falar, e na hora que você vai pro terceiro e quarto dia ali desconectado, a conversa começa a fluir. Boa. Coisas que eu achei que eu tinha perdido. Até porque não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Sabe quem fala sobre isso também é o Harari. Eu vi uma entrevista com ele uma vez e ele comentou, né, que nos momentos em que ele está meditando ou escrevendo o livro, ele fica desconectado, só que ele nem fala 7 dias, ele fala tipo 3 meses. Sim. Ah, poxa. Ele é mais avançado, né? E obviamente ele fala isso, olha, gente, eu faço isso, porque esse é meu trabalho, essa é a minha profissão, eu preciso disso para executar o meu trabalho, mas eu tô desconectado, a minha equipe não. Sim. Então Sim. ele fala isso, mas ele é muito... ele traz o contexto do todo. Ele não fica desconectado e tá fora da área de cobertura. Exato. Não, tem alguém que tá pagando as contas dele, né? Exato. Eu acho que não dá para misturar essas coisas, não. É. Você tem que fazer algo que seja total ancestral, mas planejando aquela outra parte que não vai viver desse jeito. Você não pode trazer essa desconexão total para o seu negócio e achar que vai dar tudo certo. Nos dias de hoje, radicalmente, né? Coisas que levam ao cancelamento não é abraçar a árvore e achar que a gente vai salvar o planeta, né? São coisas bem diferentes, tem que separar uma coisa da outra. Eu convivo bastante com alguns velejadores, por exemplo, e essa é uma experiência que eu não tive. Eu já tive com 7 dias e foi bem marcante, né? Já tive com 5 dias, com 4 dias. E ficar no mar, por exemplo, quando você vê gente que faz isso sozinho, né? Putz, eu não tenho a menor noção de que tipo de acesso, mas eu converso com essas pessoas e você tem um papo bem diferente. Bem diferente. Que você não consegue ter com a pessoa mais inteligente do mundo. Hoje mesmo velejando, você não precisa ficar desconectado se você não quiser. Não precisa, né? não precisa. Então é uma questão de opção, né? Mas eu não sei se você leu o 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. Se não leu esse livro, é um livro pequenininho, vale a pena ler. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar pessoalmente sobre o livro e depois eu li o livro, é uma história incrível, e ele cruzou nos anos 80, África, Brasil, a remo, né? Negócio foi... mas ele não estava desconectado, porque ele falava todo dia no rádio. E ele conta a história. Tinha rádio, etc. Ele conta a história não conversar é algo diferente. E aí a gente faz um comparativo um pouquinho mais radical, que eu aprendi recentemente, que é o tal do... a turma tá meio que na moda agora, fica na banheira de gelo, né? Porque também faz com que você acesse algumas partes da potência do corpo humano que você desconhece. O corpo ele está programado para você não morrer. Quando você entra numa banheira de gelo, ele entende que ele já te dá o comando do inconsciente para você sumir dali, pula dali. Ele começa a fazer doer, ele começa a te comandar, porque ele entende que aquilo ali vai te matar. Passados os 3 minutos iniciais, ele para de dar esses comandos. Então ele fala, não tem jeito, né? Ele entende, não, o comando já foi dado, não saiu e não morreu e nem vai morrer. É claro que tudo isso tem que ser feito de maneira gerenciada. E eu tinha eu era meio rebelde com isso daí. Para mim era modinha, para com isso, né? Ou para emagrecer, seja como for. Mas esse tipo de ensinamento eu não sabia. E quando você traz para o seu dia a dia, você tem situações de crise dentro do negócio o tempo todo. E o desespero faz com que a equipe perca o jogo. Uhum. Ela se confunde completamente, se desespera, toda a sua habilidade, suas potências, elas vão embora. Então, essas maluquices aí, no momento de hiperconexão, e eu sou um cara hiperconectado, eu passei e posso também gastar 10 minutos falando contigo aqui, inúmeros sintomas e sequelas que eu tive por hiperconexão. Eu ficava 13, 14 horas conectadas, por exemplo, num celular e meu trabalho é muito ligado a redes sociais, e aquilo não dá um sinal com 2 meses, 3 meses. Aquilo dá sinal após anos. Então, aquilo que alguns só leram nos livros e que agora a gente está sendo alertado que a gente está muito conectado, né? Eu senti. Posso falar disso aqui o tanto que você quiser. Boa, muito bom. Mas vamos lá. Olhando para trás na sua jornada, é possível que você tenha recebido conselhos de pessoas que foram mentores oficiais ou mentores que nem sabem que foram seus mentores. Que tipo de história você recebeu aí e que você gostaria de compartilhar? Eu falava muito sobre... Quando eu entrei ali nos meus 12, 13 anos, nesse acesso à internet em que a gente poderia pesquisar muito mais fácil, porque eu comecei minhas pesquisas, talvez você também, na Barça, né? Na Barça, com certeza. Na casa de algum conhecido que tinha boa condição financeira, um livro inteirinho só de índice,
E para fazer um trabalho escolar, a gente gastava um dia inteiro. Não, a Barça era um negócio, era um objeto de desejo. De separação até, né? Era para poucos e você tinha que conhecer alguém para você acessar esse tipo de conhecimento. Isso quando... Antes de vir o KD, lembra do KD? Lembro do KD. KD Não, mas que... o KD já é pós-Barça, né? Antes disso, né? A gente que era uma busca muito ruim, que a gente reclamava muito, né? Que antes de Google ter uma busca semântica e tudo mais. Os primeiros indexadores, né? Exato. Então a gente tinha que fazer isso com um livro, que tinha um livro de índice que mostrava onde estava no outro livro. Costumava ser uma sala inteira, né? Esse conhecimento estático do mundo ali para trás. Eu recebi muito conselho, eu comecei a ser muito intelectual de ficar orientando teoricamente as pessoas. E eu recebi de um tio meu uma frase que eu levo até hoje, que é: vai viver. Vai falar daquilo que você viveu. Poxa, mas tá errado o que eu tô falando? Não, mas vai lá e me conta. Vai lá, faz, vive isso aí e me conta. E aí foi quando eu comecei a ter o desejo por viajar. Fiz a minha primeira viagem internacional, eu tinha 20 anos. Fui para a Europa, fui lá para Bélgica, por exemplo. Maravilhoso. Como estudante. Bélgica, né? Com 20 anos, olha só que maravilha. E aí eu fui no tal do lugar que o Napoleão perdeu a guerra, né? E para mim aquilo era coisa de livros. E foi a primeira vez que me caiu a ficha do tipo, então aquilo lá aconteceu mesmo, aconteceu aqui. Aí você via os filmes, já tinha uma animação. Então vinha aquelas tropas mesmo e foi aqui. Aí junto com o museu, com as peças de guerra e tudo mais. Foi a primeira vez que eu materializei o que é sentir. Talvez daí que começou essa ideia de gostar de andar, de ir para ponto de ônibus, de pegar. Eu sempre gosto de fazer as minhas visitas em outros países aí, sair do mainstream, daquela rota turística, né? Ir lá para ver onde é que o pessoal da cidade come, como é que eles se relacionam, como é que eles levam filhos na escola, qual que é a cidade pequenininha ali, pouco conhecida, como é que acontecem as coisas por ali. Então esse é um conceito, uma mentoria que eu levo até hoje e tento replicar. Viver aquela experiência junto com o conhecimento intelectual que vai ser o envelope disso tudo. Mas caiu a ficha de que todos os conhecimentos de todos os livros somente isolado é de uma profundidade de um pires. E eu já fui muito chato com isso, ficando argumentando com um intelectual aí, e realmente a gente é chato pra caramba. Nossa, mas maravilhoso, né, cara? Porque quando a gente vai lá ver, né, e a gente vai fazer, a gente ganha, né, uma propriedade para falar do ponto de vista de quem fez, né? E infelizmente, eu não sei se é uma questão muito brasileira ou se isso chega a ser mundial, né? Inclusive nas nossas famílias, né? Na minha família isso não acontece com muita frequência, mas quando eu vou na casa de algum amigo e tudo mais, a frequência com que eu vejo uma pessoa da família dando pitaco na vida da outra, sendo que... Convictos. Sendo que, assim, amigo, você não viveu a vida da outra pessoa. Como é que você consegue ficar dando conselho na vida da outra pessoa? A outra pessoa nem pediu. E você tá aí, não, mas a pessoa tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo. Eu falo assim, nossa, assim, me dá, assim, chega a dar coceira. Eu falo, meu Deus, como é que um consegue se meter tanto? E nós, né, contribuímos muito para isso, né? Como eu posso dizer, como cientistas da computação, porque o algoritmo de redes sociais, né, de IA, de reforço, ele acabou complicando essa situação. A gente está dividido em dois em tudo. Agora nos abriu esse alerta, a gente começou a fazer as correções, mas a gente, como isso vem de bem, a gente vai gerando o reforço de mais e mais daquilo que eu tô dando sinais, né? Que é a hiperpersonalização, mas isso nos separou em que isso de cá é o bom e tudo que não é o que está do meu lado é o ruim. E isso não é só política, isso vale para tudo, né? E eu posso dizer que não é só Brasil, mas há uma diferença muito clara, se a gente quiser separar em duas caixinhas, entre Ocidente e Oriente. Fui 26 vezes à China, né? E todas as vezes que eu fui à China por trabalho, eu costumava parar. Para ir para a China, você pode ir por qualquer lugar. Você vai ter que atravessar para o outro lado de lá do mundo, né? Então eu passava sempre a metade do caminho por um lugar diferente. O Ocidente tem umas características muito parecidas e o Oriente tem também umas características parecidas. E lá, o uso da rede social por um tempo, ele foi retido.
E as relações pessoais, os desejos, as honras, a cultura segurou um tipo de característica diferente em relação a essa polarização que a gente tem, em relação a essas certezas, né? A sabedoria milenar dos orientais parece que continua viva lá e a gente acabou asfixiando ela aqui com muito conteúdo digital. Vamos dizer, né? Eu digo isso tendo sido isso, né? A gente tinha certezas e convicções com base no que lia no Twitter somente. Porque aí você passava o dia inteiro, lia, se nutria com aquilo ali e aquela era a verdade. A verdade. Né? A China também, para mim, quando a gente foi formado sobre o que era a China, pô, então agora você tá escravizando as pessoas. Putz, eu rodei pra caramba a China, não tem 10% do que conta do que é a China. A China é um país espetacular, maravilhoso. O chinês com o brasileiro, ele se dá super bem. Se tem um país que eu moraria fora do Brasil facilmente, é a China, e não foi isso que me contaram. Então, viver é muito diferente. Nossa, muito bom, incrível, adorei. E já que a gente está falando de Brasil e versus outros lugares do mundo, então, a síndrome de vira-lata é uma coisa só do Brasil ou você viu isso também em outros lugares? Não, a gente vê de maneira diferente. Os vira-latinhas de outros lugares são diferentes, né? A gente aqui é o caramelo. É isso mesmo. Tem algum que é poodle, sei lá? Não conheço de raça de cachorro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho antes do Brasil, do americano, né? O americano está dizendo fortemente, aí eu tô dizendo assim, né? O americano está dizendo o norte-americano. O norte-americano, como cultura, eu falo assim, estatisticamente a maior parte, né? Mas não necessariamente todos os americanos. Que os Estados Unidos está em declínio. Né? Poxa, a gente ainda tem o maior PIB do mundo lá. A gente ainda tem um monte de condições que não se tem ainda no terceiro mundo. Nós viemos de colônias de exploração. Eu acho que nasce muito por aí, né? Essa característica de vira-lata. Mas existem outros comportamentos parecidos como esse que eu falei. Estados Unidos diz que está em declínio. Os europeus, se você parar de um país para o outro, você vai ver sempre o espanhol dizendo, o português dizendo que a Espanha acaba sendo melhor que Portugal, o alemão dizendo que é melhor a Holanda, a italiano reclamando de alguma Ninguém coisa. Ninguém tá feliz, né? Existe. O gramado do vizinho sempre está mais verde, só que de maneiras diferentes, né? Então, acho que isso nasceu lá pela colônia. Isso nos trouxe subdesenvolvimento. A gente vê grandes marcos que, quando a gente estuda e a gente percebe que isso reforça, como, por exemplo, perder a Copa de 50. Eles dizem que nasceu por ali, isso dali, em 56, que criou esse conceito de vira-lata, né? 7-1 acabou com a nossa autoestima. No Brasil nada dá certo, né? Só que a gente volta um pouquinho antes. Nossa, que temos idade parecida aqui, pô, a gente se acostumou a ser campeão na adolescência, né? Parecia que era normal e a gente ainda reclamava daquele time, né? O time de 94, pô, os caras estão fazendo corpo mole, imagina aquela seleção que a gente ouço tinha. Meu pai falando mal da seleção brasileira desde que eu me lembro por gente. Isso. E aí é um pouco de cultura, de estilo, de reclamar. O mal, pra mim, está em reclamar e não fazer nada de bom com isso. O inconformismo que leva aquele valor que eu falei de evolução, eu não acho ele mal visto, né? Poxa, como eu disse, eu fui demitido por isso, né? Na empresa que eu fundei. Eu falava, pô, tá ruim. Pode ser considerado um vira-lata? Pode, porque... não, tá ruim, tá sempre ruim. Mas quero trabalhar para melhorar, né? Exatamente. Aí que tá a diferença. E aí a diferença que eu vejo em relação ao Brasil, para mim, é um dos países mais fantásticos do mundo. E aí pode ter um viés meu, né? Uma paixão, uma coisa própria minha de defender o país, né? Sou louco, eu tenho como tese tirar esse país da segunda divisão, economicamente falando, né? Mas a gente também cria muito calo, muita cicatriz. Assim como eu vi, por exemplo, na Tailândia, como eu vi na própria China, Coreia do Sul também, a gente dá um jeito. Eu lembro quando teve uma crise econômica ali da bolha, né, da internet, que eu passei pela Itália, o pessoal falou, não, pô, agora não tem como eu fazer nada, eu preciso esperar melhorar. Nós não esperamos, nós somos empreendedores por necessidade, para levar comida para a mesa, mas a gente dá um jeito. A gente vive de crise, né? E aí, no momento em que a gente tem um pouquinho, que é o que eu tanto acredito agora com IA generativa, poxa, a gente teria muita dificuldade para ter acesso à cognição, a conhecimento. Agora eu posso acessar. O conhecimento está disponível. O conhecimento está disponível, já faz um tempo, né? Não é só com a IA generativa. No YouTube tem vídeo de como fazer qualquer coisa há muito tempo. A gente só precisa de vontade e curiosidade, né?
E isso nós temos. Nós temos, em geral, culturalmente, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, né? A gente precisa ter mais esperança de que dá para fazer. Uhum. E aí, se a gente tem essa inspiração de que dá para fazer, poucos como os brasileiros. Quando a gente se compara entre brasileiros mesmo, a gente faz a comparaçãozinha do que foi criado pela avó no apartamento, do moleque que se vira na rua ali. Ah, esse aí, meu amigo, se for pra selva, ele sobrevive e a gente morre. Então eu vejo também o Brasil do lado de fora, com o mundo todo. Se faltar um monte de coisa, o brasileiro sobrevive. É capaz de que o primeiro mundo, muitos ali, não durem 3 dias. Tem uma coisa que eu já ouvi falar, e eu não sei se você já ouviu de forma similar, né? Que lá nos Estados Unidos é muito comum, né, uma pessoa que é financeiramente bem-sucedida, criou um patrimônio de sucesso, em geral, por ser empresário, mas não necessariamente. Né? Lá tem empresas muito grandes em que executivos, no Brasil também, obviamente, mas lá as empresas têm um porte maior, né? Ou foram imigrantes, né, que mudaram para os Estados Unidos e foram bem-sucedidos lá, né, e eles agradecem à América, no caso, os Estados Unidos, pelo sucesso. Assim, Sim. eu consegui isso por causa da América. Né? E enquanto que no Brasil, parece que as pessoas falam o contrário, né, que eu consegui isso apesar do Brasil. Né? Isso é verdade? Não, eu vi. Você ouve isso também? Eu vi isso completamente lá, mas tem um pouco mais. E essa que é a parte legal lá do início da conversa, sobre caminhar, sobre andar, sobre me envolver com a população local, né? Eu convivi com alguns, procurei alguns que são cidadãos americanos, mas que os pais imigraram, ou que eles mesmos imigraram quando era criança, né? E o que eu mais vi das pessoas que construíram, o Vale do Silício é entupido de imigrantes. Você praticamente não encontra alguém que é americano, filho de americano. Então, esses caras construíram. E o Vale não seria nada se ele não fosse a ambiência da reunião e da atração das maiores mentes e dos maiores empreendedores do mundo todo. Então, a ambiência faz toda a diferença. Mas é uma separação em relação ao povo. Quem é o povo do Vale do Silício? Não é a cultura do redneck, de quando você vai ali para a área central dos Estados Unidos, né? Que ou eu estava andando, né? Ou eu pegava um avião para andar numa outra região. Então eu fui para o Texas ali, eu fui para Chicago. Você vê inúmeros países assim como é no Brasil. Completamente diferentes. A colonização fez uma diferença pelo que a gente estuda de fatos históricos, né? Então isso fez com que o país se tornasse mais atrativo, né? Isso altera até a lógica política da coisa, que pode realmente atrair mais ou afastar mais. Mas como povo e cultura de povo, putz, a gente tem muito do que se orgulhar, muito do que se orgulhar. Como ambiência, eu acabo concordando que apesar da ambiência que se cria no Brasil, por todo esse fator conjuntural que eu acho que não vai se transformar tão rápido, nós somos um povo, põe o pi aí, né? Do caralho. Nós somos um povo que faz acontecer muito diferente. E somos um povo bem-vindo em todos os lugares. É diferente de quando você vai num lugar e você faz bagunça. Mas o brasileiro se comporta muito bem lá fora. Tem alguns com o complexo de vira-lata, com a vitimização, que chegou, não ofertou nada e disse que é maltratado lá fora. Eu sempre fui muito bem tratado em todos os países que eu fui. Isso é uma questão cultural. Quando você vai à Itália, os caras falam grosso contigo e são literais, igual em Portugal. Sim. É diferente da nossa cultura, mas eles não estão nos maltratando, gostam da gente. Mesmo na França, que muita gente fala, né, que os franceses não falam inglês em Paris, né? Eu fui super bem tratado em Paris, cara. E se você sai de Paris, é outra França também. É outra França. Eu tive a oportunidade também de visitar o sul da França. É outro país. Itália, milanês com o de Roma, dois países. Dois países totalmente diferentes. Mas mesmo em Paris, que o pessoal fala que as pessoas são grossas com quem não fala francês e tal. Cara, eu só falando inglês, nunca fui maltratado em Paris. Então... Saí ali um pouquinho, né, também pro sul, passando por Mont Blanc ali, e aí você vai para uma região, acho que de Siena, salvo engano, e de novo, eu gosto de sair da rota. Então eu descubro onde tem uma vinícola local. A vinícola tá fechada, mas eu paro lá, eu bato na porta. Quando você vê, tem um produtor rural francês. Sim.
poxa, a maneira como ele estava tentando me atender ali, fazer, e é interessado, você gostou e chama o filho para falar, olha, ele gostou da nossa produção. Então esse é o respeito, essa é a parte mais legal, tá? Que eu gosto dos idiomas, né, de quando você consegue entrar na cultura local, no final sobra só ser humano, tá? Boa. Tudo ser humano. Já que tá falando de ser humano, então, quais dilemas éticos ou contraditórios você já enfrentou na gestão de pessoas, gestão de seres humanos? Eu digo que eu nem enfrento eles mais, eu sou muito convicto nessas questões, né? Eu até acredito, por exemplo, eu não. Tem gente que fala, eu não acredito mais no ser humano, eu não acredito mais na humanidade, eu acredito pra caramba. Inclusive em quem tem desvios de comportamento. Muitas das vezes eu só tento investigar, o que não significa que eu aceite o desvio de comportamento. Eu vejo que aquela pessoa foi ensinada e ela entende que a gente tem que dar um jeitinho. A gente entende que ele tem que ser mais esperto. Mas eu não gosto e não aceito conviver em ambiente de trabalho com quem vai do tipo, eu tô trazendo toda a base da outra empresa, então nós vamos arrebentar de bater a meta. Poxa, eu já fico preocupado com essa pessoa. Poxa, vamos tentar conquistar com a sua experiência, com as suas relações, mas não tentando bypassar, né? E eu já vi isso, por exemplo, lá atrás, muito tempo atrás, quando fui trabalhar com licitação, em que eu comecei a ser remunerado, por exemplo, pelo overprice, né? Ou seja, você tem um preço, que é o que a gente tem de margem, e você vai ter uma comissão de X%, mas se você o quanto você conseguir vender a mais, você vai ter uma comissão extra. Uhum. E depois me caiu a ficha, poxa, eu tô vendendo pro governo, e eu tô tentando estimar um preço com algumas artimanhas para que eu ganhe mais. Eu falei, poxa, essa é a métrica? Ficou insuportável para mim. Não bateu com o seu um valor. mês. Em um mês porque na primeira vez eu fui cego. Eu consegui fazer isso. Poxa, eu só vou... Eu combinei licitação, né? Digamos assim. Poxa, você ganha uma, eu ganho a outra. Mas vamos fazer isso aqui que todo mundo ganha bem. Jogo meio que de soma zero. Eu tô tirando de alguma coisa que eu não deveria. Eu falei, poxa, é algo com o qual eu não quero compactuar. Da mesma maneira, né? Pegar um ser humano e saber que eu vou espremê-lo igual uma laranja, que é diferente de estimular, e eu já disse que eu gosto de evolução, eu gosto da provocação, eu não gosto de ambiente de comodismo, eu gosto da zona do desconforto, mas saber que você vai extrair até aquela pessoa desfalecer e você trocá-la também não é o tipo de ambiente que eu convivo. Então eu nem digo que são dilemas, tá? Dilema nenhum para mim, são decisões extremamente claras. Tem os valores que quando vai contra você, claros. Não funciona. E você se sente um saudosista? Pra caramba, eu não sei, né? Eu vou colocar isso no gerúndio, né? Em que momento? Tem a ver isso com a idade, será, né? Porque eu ainda não cheguei aos 60 lá, eu vou saber, mas eu comecei a ficar mais e mais depois dos 40. Não era tanto. Eu sou um futurista, trabalhando com tecnologia. Pô, eu não... Você quer voltar pra fita cassete? ou pro vinil? Vamos falar de algumas coisas, né? Por exemplo, eu não achava nada de graça de ir para um lugar que não tinha tecnologia. Aí hoje eu passo uns finais de semana na roça, né? Aí, de repente, eu tô falando de saudosismo ancestral mesmo. Poxa, vamos passar uma noite sem energia. Vamos fazer como você fazia antigamente. E isso é bem recente, eu não gostava disso até os 40 anos. Mas quando a gente fala de saudosismo, por exemplo, de música, tô adorando ouvir as músicas eletrônicas da década de 90. Na década de 90 tem muita coisa boa, né? Putz, eu não sei. Há outras coisas, né? Você tá sendo impactado pelas propagandas do Instagram também? Porque o Instagram entendeu que eu gosto de música e ele tá me indicando as propagandas de música direto pro Spotify. Eu falei, meu Deus. O tempo todo, né? Isso aí Não, mas ele tá me acertando na música agora. Ele falou, não, agora é a música. Eu não sei, né? Muita informação para ele ter os reforços, né? Mas o que eu não consigo ainda, que eu falo que é a parte mais difícil para IA, porque ele vai fazer uma predição com base naquilo que você era, né? Agora parece que eu sou outro. Passou dos 40, eu comecei a desejar outras coisas. As músicas que meu pai me fazia ouvir, que eu falava, meu Deus... Que coisa chata, The Carpenters, né? Eu falava, meu Deus do céu, coisa chata de véio isso daí. Aí, de repente, eu comecei a achar essas coisas e comecei a gostar. O que dizem que tem a melhor voz do mundo lá, do New York lá, né? Como é que chama o cantor lá?
É, o Frank Sinatra? Frank Sinatra. Puxa, aquilo era chato pra caramba, agora é legal pra caramba. Tá bom. Então, Não cheguei muito ainda não, no Frank Sinatra eu não cheguei. Eu tô bem saudosista com esse tipo de coisa e até em relações a... Agora, quando você fala de disco de vinil, o disco de vinil ainda não tá chegando lá, ainda tô digital nessa parte. Tô bem. Não, mas adorei a parte de ficar offline. Eu adoro uma roça, mas eu sou uma pessoa de cidade grande, eu gosto de cidade grande cosmopolita, né? Então eu adoro uma roça pra passar um final de semana, pra passar poucos dias. Mas assim, uma semana na roça eu já fico de saco cheio. Não cheguei ao ponto de estar querendo mudar pra tirar leite da vaquinha, não. Não, exato, eu sou da cidade. Então vamos lá. Questão potencialmente canceladora. O que você tem pra contar pra gente que é potencialmente cancelador? Vamos conversar sobre isso. Bom, vamos escolher, eu vou devolver pra você. Escolhe uma, porque nesse episódio aqui já foram várias, eu adorei. Bom, eu vou trazer de novo aquela, né? Do livro e do intelecto versus a vida prática. Boa. Eu escolho a vida prática. Se for necessário entre uma e outra, eu vou entre ter que escolher uma pessoa que foi extremamente acadêmica e que é bastante intelectual, que estudou muito e que tem um letramento absurdo, eu escolho do lado de cá aquela pessoa que é analfabeta, mas que teve uma grande vivência. Boa. Dá pra cancelar isso daí ou tem que ser pior do que isso? Não sei, talvez o público vai decidir. Então vamos lá, vou voltar pra turma dos Cafira mesmo, então, depois dessa. Boa. E vamos lá, quem você acha brilhante que deveria estar aqui comigo batendo esse papo? Só pode uma? Quantas você quiser. Então a gente trouxe aqui a parte da desconexão, os velejadores aí, né? Então um grande amigo que a AI Brasil, aí essa vida de tecnologia me trouxe, que é um tecnólogo, que começou com startup, botou a empresa em Nasdaq, né? Tá lá listado. Meu amigo Pierre Schurman. Lembra da família Schurman? Claro que eu lembro da família Schurman. Ali no Fantástico, a gente assistia a família inteira velejando, né? Então esse é um cara de tecnologia que combina isso tudo e um ser humano extraordinário que eu acho que a gente traria para cá. Manda mais um? Manda mais um. Thiago Baeta, fundador do Fórum E-Commerce Brasil. Por que o Thiago Baeta? Porque é um cara que faz umas coisas tão complicadas e tensas e o cara continua falando tranquilo. E ele teve filhos há pouco tempo, né? Ele teve, eu acho que ele tá no terceiro, né? Ele tá com bebê agora, né? E ele consegue conduzir tudo isso numa fala mansa, tranquila. Me lembro um episódio lá num evento para 20 mil pessoas presencial, em que eu cumprimentei ele calmamente dando uma conversa comigo, ele falou, não, só vamos ali comigo que eu preciso resolver um probleminha. Eu falei, desculpa, eu me empolguei aqui no papo, né? E ele responsável por um evento daquele tamanho, eu falei, o que é o problema? Não, é porque cortaram a água do AMB, nós estamos sem banheiro. Eu falei, pô, bicho, você tá conversando comigo nessa tranquilidade ainda? E em vez de me dar outra, bicho, agora eu não posso, 20 mil pessoas sem banheiro. O problema é a experiência das pessoas que ficam ruim, né, e tal, mas a gente vai resolver. Eu falei, então, e esse é um cara que entende de tecnologia, porque ele une as pessoas de tecnologia como ninguém. Incrível, cara. A gente vai entrar em contato com vocês, hein? Pô, muito obrigado por essas indicações, foram incríveis, cara. Eu ajudo a trazê-los. Seu momento jabá, fala aí sobre a AI Brasil. Pô, não é nem meu, é nosso, né? A AI Brasil, ela surgiu, entre aspas, por acidente, eu só queria juntar um grupo. Para mim. Mais uma vez, eu só queria conectar pessoas para um aprendizado coletivo, porque eu não queria estar na IA como eu estive na internet. Eu brinquei com a internet, né? Ainda era uma criança, né? Quando eu vi as empresas explodirem, ainda estava começando a pensar em faculdade. Agora eu já estou no momento de performance profissional. Eu falei, porra, eu não vou ficar de fora dessa. Então, no dia 1 ali, eu falei, vou juntar todo mundo que está interessado nisso, porque agora, dessa vez, como um surfista, né, eu quero nadar enquanto a onda está subindo. Para no momento melhor eu já estar em cima da prancha ali para surfar isso dali. E a gente eu juntei de maneira completamente despretensiosa algumas pessoas por um anúncio na minha rede social. Só que entrou muita gente relevante no meio disso tudo. E essas pessoas relevantes viram que estava algo legal e me provocaram a fazer algo mais. Poxa, vamos tirar isso de um grupo de WhatsApp e vamos fazer um envolvimento maior, vamos ter encontros, vamos fazer eventos. E aí eu cito Leonardo Santos, fundador da Semantics, e Pedro Chiamuleira, fundador da ClearSale, que me provocaram a criar de verdade a IA Brasil, a ser um movimento, né? O nome é difícil de se dar, é uma empresa, é uma ONG,
um movimento que tem como missão principal tirar o Brasil da segunda divisão a partir do uso da tecnologia. Hoje são mais de 15 mil pessoas ali envolvidas, digamos assim, aquele user ativo, né, que está sempre ali, não está só o cadastro dele, e centenas de empresas envolvidas. O objetivo daquilo ali é ser um hub, é um ponto de conexão, é um trevo. Ele não tem um fim por si só, a não ser esse de tentar fazer do Brasil, nesse momento que tem uma oportunidade. Falo que entrou o safety car na pista, né, da corrida, ele juntou todo mundo de novo. A gente ainda tem aquele mesmo carro, mas a gente juntou, a gente tem a oportunidade de conseguir melhores posições. Então isso é a IAE Brasil. Pô, maravilhoso, muito bom. E a Impulso é a People Tech, né, que resolve a dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia. Algumas das Sinergia nossas... total. Algumas das nossas especialidades, né, principais, levar empresas que têm seus 50 profissionais de tecnologia para os seus 500, né, são algumas das coisas que a gente faz. É uma baita dor, né, cara, que você resolve. Uma porque baita dor. são empresas que estão crescendo, né, empresas que precisam recrutar cada vez mais rápido, né, e a gente é o parceiro do RH para auxiliar e fazer todo esse trabalho. Algum número do quanto tá difícil encontrar? Agora eu tô fazendo a entrevista contigo, porque eu vejo números assim chocantes de que para alguém que tá numa área que uma empresa que precisa da tecnologia, mas não é o core de tecnologia, ela se atrasa. Ela para porque ela não consegue encontrar, porque tá tudo espalhado por aí e você tem essa habilidade de juntar todo mundo, né? Exato, a comunidade da Impulso, né, de profissionais, ela representa aproximadamente hoje 1/3 dos profissionais de tecnologia disponíveis no Brasil. 1/3? Nós estamos falando de quantas pessoas isso aí? 170 mil pessoas. Putz! Não tem ninguém em segundo lugar, não, é? Acho que... É muita gente. E aí o desafio é exatamente esse, né? Como manter uma comunidade, né, e conseguir conectar essas pessoas, né, com as empresas. Empresas essas que muitas vezes não são empresas de tecnologia, né, como o Core. Exato. Né? Mas que tem a tecnologia como um meio essencial para sua sobrevivência. Para qualquer grande empresa, não tem possibilidade de ser sem tecnologia. Não dá para ser no fax, mano. Exato, não dá mais. Então, e você pensava que ia ficar desse tamanho? Você imaginava quando você criou já? A comunidade não. Eu lembro até hoje, a gente tem um vídeo comemorativo quando a comunidade atingiu 10 mil. Aí hoje a gente olha para esse vídeo, 170 mil, mas o objetivo já era esse desde o início. O objetivo era com certeza criar uma comunidade forte. A gente não imaginou que ia envolver 1/3, né, do que a gente pode chamar de que é a força de trabalho. Por isso que eu brinquei que é a sinergia total, porque isso é o meio para proporcionar ao país a possibilidade de sair da segunda divisão. A tecnologia permite exponencializar, fazer mais com menos, né? Exato, E obviamente, né, como qualquer outra comunidade similar, né, a gente tem uma base muito grande de profissionais júniores, né? E esses profissionais júniores são os principais a serem, primeiro, colocados no mercado de trabalho para que se desenvolvam e se tornem plenos sêniores o mais rápido possível, porque a necessidade das empresas daqui a pouco, né, na verdade, a necessidade atual das empresas é de plenos e sêniores, mas assim, se você não começa a cultivar agora esses plenos e sêniores a partir dos profissionais mais juniores, quando chegar daqui a 2, 3 anos, você não vai ter os profissionais plenos e sêniores. Você precisa criar dentro de casa. Eu nem deixei essa mensagem também, que foi uma outra lá, que é sobre o aprendizado que eu tive. Respeita a jornada, né? Respeita a jornada, não é da noite pro dia. Por isso que eu acho que é o maravilhoso de comunidade, de você ter isso que você falou de júnior, pleno e sênior, passar por todo esse processo, você não se torna sênior de uma hora para outra. É muito bom estar perto de sêniores, você se torna mais parecido com eles mais rapidamente. Não vejo qual que é o próximo momento, né? Eu só vejo comunidade daqui para frente. Sem comunidade, eu vivo em comunidade o tempo todo, eu não me... sei o que é evoluir sem estar dentro de uma comunidade. Eu também não consigo saber como é que é. Eu tô sempre dentro de alguma comunidade. Ou de mais de uma. Onde nos conhecemos, inclusive, para variar, dentro de uma comunidade. Exatamente. A vontade de ter mais tempo para poder estar em outras, né? Exatamente. E, enfim, não posso deixar também de mencionar aqui o nosso livro, Líder de Impacto, escrito por eu e meus sócios, contando várias das nossas experiências ao longo do nosso desenvolvimento como liderança. E já Parece que eu estava no lançamento desse livro. Em comunidade teve um encontro, a gente tomou uma cervejinha. Você estava falando dele tomando cerveja, é verdade? É para cancelar. Eu estava lá tomando cerveja. É verdade. Eu estava tomando cerveja. E você falou que gosta de visitar os lugares, né? Então não posso deixar de comentar também do projeto Rio Memórias, que é um projeto que a Impulso apoia lá no Rio de Janeiro.
O Rio Memórias começou como um museu virtual da história da cidade do Rio de Janeiro, né? História que se confunde em muito com a história do próprio Brasil, dado que muitas das histórias do Brasil aconteceram, né, no Rio de Janeiro, e esse museu saiu do virtual e foi para o real, né? Então hoje já existem diversas placas espalhadas em pontos históricos da cidade, onde você tem um QR Code, onde você escaneia e aí você vai para o podcast, que está no Spotify e nas outras plataformas, que conta a história do que aconteceu naquele ponto histórico, né? E aí são podcasts super bem produzidos, feitos por historiadores que pesquisaram a fundo muito mais do que a gente aprendeu do nosso livro de história, né? Então fica aí a dica também para você, quando visitar o Rio de Janeiro, procure as placas do Rio Memórias que estão espalhadas pela cidade legal, e conheça um pouco mais profundamente as histórias que aconteceram na cidade. Curiosidade, né? Você nasceu lá, né? Nasci lá. E não tá pensando em mudar, não? Não, por quê? Já provoquei. Me fala um lugar fora do Brasil que você acha maravilhoso, lindo, beleza mesmo. Nossa, tem vários. Beleza natural, tipo Beleza Rio. natural. Beleza natural, tipo Rio de Janeiro, eu só vi na Cidade do Cabo. Boa, as duas. Porra, a gente já bateu. Eu acho que não foi a vi. única que eu vi, e isso que é legal, assim, e aí do Complexo de Vira-Lata. Putz, o Rio é um dos lugares mais bonitos do mundo. Do mundo, Do mundo. Se eu subir ali no Cristo Redentor e olhar a cidade, cara, não é uma vista que tem em algum lugar, uma cidade desse tamanho com uma natureza. Como a natureza tão próxima você e tão consegue ter preservada. alguma coisa isolada, a Cidade do Cabo você tem o mar ali, mas é uma montanha, o Rio você tem uma infinidade de coisas, mais essa cultura, e interessante, né? Todos os lugares que eu já fui fora do Brasil, 90% das pessoas acham que Rio é a capital, né? Brasil, Rio. Não se fala em Brasília nem em São Paulo, Rio. Pelo menos acho que não estão falando mais Buenos Aires, né? Não. Cara, mas, putz, foi muito bom ter esse papo. Já com você. acabou? Acabou. 1 hora? Obrigado. Como é que faz pra agendar outra? A gente marca a versão 2. Então tá ótimo. Adorei o convite, pô. Preciso preparar a segunda temporada. Novo roteiro, novas perguntas, e aí você está convidado novamente. Porra, maravilha. E tem um monte de gente legal ali, além dos dois que eu citei. Vai ser legal trazê-los aqui. Muito bom, obrigado, cara.